Amém? Abram a Bíblia no Salmo 107. Salmo 107, abram a Bíblia, tablets, celulares, o que vocês tiverem. Salmo 107, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. Mas antes de eu começar essa palavra, eu queria que hoje a gente pudesse imaginar uma situação. Imaginem a seguinte situação: imaginem um navio saindo do porto. Mas imaginem não um navio de hoje em dia, esses navios modernos, imaginem os navios de antigamente. Aqueles navios à vela, os marinheiros saindo de um porto na direção de outro porto. Vocês podem imaginar que quando eles estão saindo, eles estão sempre muito confiantes de que a viagem vai ser boa, porque ninguém começa uma viagem para que ela seja ruim. Então os marinheiros estão sempre confiantes, eles estão sempre alegres, eles esticam a vela com alegria e o navio parte. Imaginem essa cena. Esse salmo vai falar exatamente disso. Vai falar exatamente de uma cena parecida a essa. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. Versículo 23 começa dizendo assim, eu estou usando na minha versão, ele diz assim: os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaem-se todas a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Amém? Amém. Queridos, quando eu leio esse salmo, eu percebo uma coisa muito importante. Deus não se agrada do nosso sofrimento ou de nossa tribulação. De fato, Ele quer que nós, no momento de tribulação, no momento de sofrimento, nós façamos orações sinceras. Façamos orações com clamores do coração, para que Ele venha em nosso socorro. O Salmo 51, 17, ele diz assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando eu olho isso, e eu imagino essa situação, eu fico imaginando vocês dizendo assim: mas minhas orações são sinceras. Eu muitas vezes estou passando por uma situação, e eu oro, e por que Deus não me responde? Porque Deus não vem ao meu favor no momento em que eu preciso. Sabem por quê, queridos? E nesse salmo eu vi uma chave muito grande para isso. Porque nós podemos estar que nem esse marinheiro dos salmos. Vocês perceberam como no começo do salmo, no começo da tempestade, se nós imaginarmos o começo da tempestade que está nos primeiros versículos, eles não clamaram ao Senhor. Sabem por que eles não clamaram? Porque eles estavam cheios de si mesmos. Eles estavam cheios de si mesmos, da própria sabedoria. E a palavra diz que só quando eles perdem a sabedoria é que eles vão à presença do Senhor. Nós precisamos entender o que é a sabedoria. Nós precisamos ter muito respeito com a sabedoria. Salomão, quando escreve Provérbios, ele fala da sabedoria. Ele fala da sabedoria que Deus espera que a gente tenha. E lá em Provérbios 16, do versículo 18 ao 19, ele diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que nós precisamos entender. Que se nós estivermos muito cheios de nós mesmos, muito cheios de uma arrogância, de uma soberba muito grande, nós não vamos realizar as coisas. Porque nós vamos estar cegos muitas vezes para aquilo que tem que acontecer. Vocês perceberam que no começo desse salmo que eu li, começo não, no versículo 23, quando fala que eles partem do porto, e por isso que eu quis começar a pregação, levando vocês a imaginar o que seria eles preparando essa viagem. Eles estavam todos confiantes. Nós vamos entrar nesse navio, nós vamos sair desse porto e vamos chegar no outro porto. Nós vamos levar o que nós temos a levar, nós vamos ganhar dinheiro com essa situação, nós vamos entregar as mercadorias que esperam que a gente entregue. Eles estavam todos confiantes. E provavelmente eles estavam com a confiança ao extremo, eles deviam estar com confiança no máximo. E a gente vê isso no Salmo,
Porque quando a tempestade começa, qual é a atitude deles? Eles mantêm o autocontrole. Eles se mantêm controlando. Salmo diz que as ondas foram ficando cada vez maiores. E o que eles fizeram? Nada, eles continuaram enfrentando as ondas. Eu acho interessante, porque o Salmo diz o seguinte, que as ondas subiam e desciam como um precipício. Vocês podem imaginar a altura que essas ondas estavam balançando? E o que eles faziam? Controlavam. Sabe por quê? Eram marinheiros. E o Salmo dá a entender que eram marinheiros experientes. Anos e anos de experiência no mar, anos e anos de experiência controlando aquela situação, levou eles a imaginar que eles estavam no controle absoluto do que estava acontecendo. Por isso eles não clamaram. Eles imaginavam estar no controle. Já pegamos tempestades parecidas, já pegamos situações parecidas. Eu não preciso de Deus, eu não vou orar para quê? Eu sei resolver essa situação sozinho. Eu sei enfrentar isso que está vindo sobre a minha vida sozinho, eu não preciso orar. Só que o versículo 26 diz o seguinte: quando a alma se derreteu, traduzindo isso, quando a alma se derreteu, é quando acabou a coragem, quando a paura veio forte, quando o medo veio sobre eles, quando eles perceberam que aquela tempestade era muito maior do que eles podiam controlar, que eles nunca tinham enfrentado nada parecido, quando a coragem foi embora, aí eles lembraram que eles tinham um Deus, aí eles lembraram de orar, e aí eles clamaram, e aí eles foram à presença do Senhor. Queridos, quando eu leio isso, sabe o que eu entendo? Primeiro, eu reconheço que a nossa sabedoria muitas vezes é inútil nas situações que nós enfrentamos, porque a nossa experiência às vezes, e eu vejo que muitas vezes quando eu leio a Bíblia, só nos atrapalha, porque a nossa experiência nos leva a não buscar a visão de Deus sobre nós. A nossa experiência nos leva sempre a achar que nós somos autossuficientes para resolver todas as situações. E infelizmente, isso pode nos levar a cair. Davi nunca perdeu uma batalha. Sabe por que ele nunca perdeu uma batalha? Porque ele sempre orava antes de começar as batalhas. E aí a gente pode perguntar, mas será que ele precisava orar? Ele era um guerreiro, ele foi tratado por Deus para ser um guerreiro. Ele tinha um exército valoroso, ele tinha pessoas que dariam a vida por ele, então ele tinha pessoas de confiança que lutavam ao lado dele. Será que ele precisava a todo momento ir à presença do Senhor? Precisava, porque ele sabia que a força dele vinha do Senhor e não das suas mãos. Esses marinheiros só foram ao Senhor quando eles reconheceram que era inútil tudo o que eles sabiam. Amém. E aí um desafio para nós: será que nós não fazemos a mesma coisa muitas vezes? Será que a gente não pega uma situação, essa situação eu estou cansado de enfrentar, essa situação eu já sei resolver, essa situação eu não preciso da presença de Deus junto comigo, que eu sou capaz de ir lá e fazer o que precisa ser feito? E a gente começa a quebrar a cara no meio da situação. Depois a gente vira e fala: Deus meu, por que o Senhor me abandonou no meio dessa situação, quando eu mais precisava do Senhor? Porque nós não fomos buscar a estratégia dele. Nós precisamos da estratégia de Deus o tempo todo. A primeira coisa que esses marinheiros reconheceram era que a sabedoria deles era inútil. Não adiantava ter experiência de anos e anos enfrentando tempestade. Aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade trazia uma situação diferente. E a segunda coisa, eles se humilharam. Porque quando você vai à presença do Senhor, ele diz assim: Senhor, toda a minha experiência. E o Salmo diz, eu não sei a versão de vocês, mas tem o versículo 26 diz: quando toda a sabedoria se esvai, quando toda a sabedoria vai embora. Tem hora que a nossa sabedoria não serve para enfrentar. Mas eu tenho experiência na situação. Mas a situação é diferente. Ela trouxe um componente diferente que você não está acostumado. Por isso, queridos, que a gente tem que ir na presença de Deus. E eles se humilharam. Por quê? Porque eles chegaram para Deus e disseram: Senhor, a minha experiência é inútil. Essa situação é diferente. Me socorre, me ajuda. E quando a gente pede socorro e ajuda, nós estamos nos humilhando. E eles fizeram isso. E aí eu percebi que a chave de nós trazermos a presença de Deus sobre as nossas vidas é nós nos humilharmos.
e anular a nossa própria sabedoria, muitas vezes. Fazer como Davi, independente da minha experiência em guerra, independente da experiência que eu tenho na batalha, eu não entro numa batalha sem clamar que Deus seja comigo. Querido, isso é importante. E eu queria essa manhã refletir com vocês sobre humildade. O que significa humildade, o que significa estar na presença de Deus e buscar ser humilde na presença dEle. Agora, quando eu estava preparando essa palavra, eu percebi uma coisa. É difícil explicar o que é ser humilde. É muito complicado. Eu comecei a olhar, comecei a preparar, falei, Senhor, como é difícil explicar sobre humildade. Aí eu fiz o contrário. Em vez de falar o que é humildade, eu vou falar o perigo de ser orgulhoso. Porque a humildade é o contrário do orgulho. Então, se nós entendermos o perigo de sermos orgulhosos, nós vamos entender o que é humildade na presença do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim, o orgulho é um dos piores pecados que nós podemos cometer. Porque o orgulho nos cega. O orgulho deixa o nosso coração duro para nós aprendermos o que Deus espera de nós. O orgulho cega o nosso entendimento do que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. O orgulho nos leva a uma autossuficiência tão grande que nós achamos que não precisamos mais de Deus nas situações que nós enfrentamos. Eu lembro, não sei quem assistiu O Advogado do Diabo, aquele filme do Robert De Niro. Eu não sei se vocês lembram a cena final do filme. Aquela cena para mim é muito emblemática. Quando o cara acorda de todo o pesadelo, resolve mudar a vida dele, e aí o repórter fala, mas olha, você desistiu do caso. E aí quem viu o filme vai lembrar disso. Você desistiu do caso, mas eu queria te entrevistar, porque é difícil um advogado fazer o que você fez. E a mulher dele fala, vai lá em casa amanhã que nós te damos uma entrevista exclusiva. Aí ele se transforma de novo com a cara do Robert De Niro e diz assim, orgulho, o meu pecado favorito. Porque o orgulho nos cega. O orgulho nos deixa distantes de Deus. O orgulho olha só para dentro de nós. E ele vai dizer, você tem o direito de fazer, você deve fazer, vai em frente e faça. E aí nós esquecemos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus fala isso em Apocalipse. No reino de Deus não dá para a gente ser neutro. Não dá para estar em cima do muro. Ou nós somos do Senhor Jesus, ou nós não somos do Senhor Jesus. Não dá para ficar em cima do muro. E quem tem orgulho, automaticamente não está com Ele. Ah não, mas eu sou de Jesus. Cuidado, porque o orgulho pode estar te cegando. E você pode ter uma surpresa muito grande. O mundo nos ensina a ser orgulhosos. Seja orgulhoso, levanta o teu nariz, não abaixa a cabeça para nada, enfrente o que você tem que enfrentar. Fale o que você tem que falar, independente para quem você está falando. Doa a quem doer, faça o que tem que ser feito. Não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. E nós estamos para sermos dirigidos pelos padrões de Deus e não pelos padrões do mundo. Nós temos que entender isso. E o orgulho pode nos atacar, tanto dentro quanto fora da igreja. Não é porque nós estamos numa igreja, não é porque nós estamos na presença do Senhor que nós não somos atacados pelo orgulho. Adão foi atacado pelo orgulho. Ou vocês acham que quando a serpente diz a Eva que ela poderia comer aquilo e ela seria como Deus, e ela repete, ela provavelmente deve ter repetido as mesmas coisas para Adão. Adão falou, você como Deus? É claro que eu quero comer. Afinal de contas, eu serei como ele. Orgulho, queridos. Orgulho. Lúcifer foi criado para ser um anjo de luz, o anjo que fazia louvores na presença do Senhor. E a palavra diz em Ezequiel, em Isaías, a palavra diz que um dia ele resolveu tomar o trono de Deus. Por que eu não posso ser maior do que ele? E nós sabemos o que aconteceu. Ele foi expulso de lá. E o orgulho dele era tão grande. E veja, pessoas orgulhosas costumam ser cativantes. Pessoas orgulhosas costumam ser pessoas que cativam outras pessoas. Ele foi tão cativante que ele conseguiu trazer 1/3 dos anjos para o lado dele. Temos que tomar cuidado com o orgulho, ele pode atacar nossas vidas. E às vezes a gente não percebe que isso é muito sutil. Isso vem sobre nós de uma forma muito sutil, de uma forma muito enganosa, e muitas vezes a gente não percebe.
temos sintomas de orgulho no nosso relacionamento com Deus, sintomas pequenos que começam dentro de nós e depois acabam virando monstros que a gente às vezes não consegue controlar. Primeiro, nós deixamos de ler a palavra, deixamos de ter aquele devocional diário, deixamos de buscar a presença do Senhor. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós sentimos que já sabemos o suficiente. Não, eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, eu conheço, eu vou no culto todo domingo, para que eu preciso fazer devocional diário? Para que eu preciso ler a palavra? Eu não preciso ler a palavra, eu não preciso ver nada. Eu posso, porque eu já conheço tudo. Cuidado, se isso começa a vir sobre as nossas vidas. Isso é um sintoma de um orgulho. Nós nunca sabemos nada. Queridos, eu já leio a Bíblia há tantos anos e às vezes eu pego versículos aqui que eu falo, esse versículo estava aqui, eu nunca tinha visto esse versículo. Pô, mas está escrito isso mesmo. Queridos, a Bíblia nos ensina todos os dias um caminho novo, nos ensina todos os dias uma vida diferente. Então, quando nós deixamos de ler porque sentimos que já sabemos, é um pequeno sintoma de orgulho. Segundo, nós começamos a criticar os irmãos dentro da igreja, começamos a criticar a liderança. Sabe por quê? Porque nós achamos melhor que os outros. Eu sei o que deve ser feito, eu sei o que tem que acontecer. Eles não sabem o que deve acontecer. Nós temos que tomar cuidado com isso. É o orgulho começando a entrar na nossa vida. E o pior, nós começamos a olhar para as pessoas e vemos problemas nas pessoas. Pô, aquele irmão é problemático. Aquele irmãozinho, só o sangue de Jesus sobre a vida dele. Queridos, cuidado. Jesus veio a essa terra para restaurar relacionamentos humanos. Ele veio nessa terra para cuidar de pessoas, não para resolver problemas. Quando nós só começamos a ver problemas nas pessoas, toma cuidado, porque Jesus pode não estar mais junto com a gente. Porque Jesus só via solução nas pessoas. Por isso que ele fala, perdoa, ora pelos inimigos, ame a quem é seu inimigo. Ele está falando, se relacione, busque salvação para essa pessoa e não fique criticando a vida dela. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Querem um outro sintoma que é muito grave do orgulho que se estabelece sobre as nossas vidas? É quando nós olhamos para Deus e esquecemos quem Ele é e começamos a fazer orações só pedindo que Ele faça. Então nós fazemos de Deus aquilo que nos atende e esquecemos que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é o Criador, que Ele que fez todas as coisas. E nós passamos a nos relacionar com Ele por interesse. Bom, tem um Deus que pode fazer, não é? Então eu vou orar para que Ele faça. Eu vou orar para que aconteça. Eu vou orar para que se realize na minha vida. Bom, mas você não vai orar para agradecer quem Ele é? Você não vai orar para agradecer um Senhor que te criou, te deu salvação e te trouxe vida? Queridos, aí a gente entende o que Tiago escreveu em Tiago 4:3, que ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Nós temos que entender isso, queridos. Quando nós chegamos nesse ponto do orgulho, passamos a pedir, as nossas orações são interesseiras. O Senhor me abençoa, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo, o Senhor me faz isso, o Senhor me faz aquilo. Mas e tua família, e tua esposa, e teus filhos? Não, dá para mim, eu quero para mim. E para os outros? Não, é para mim. Vocês perceberam isso? Pessoas que só oram para mim. Temos que tomar cuidado, queridos. Agora, quem conhece a Bíblia, pode dizer assim, mas peraí. Jesus, quando está no Sermão do Monte, ele diz lá em Mateus 7, do versículo 7 ao 12, ele diz assim, ora, você não recebe nada porque não sabe pedir, peçam que vocês receberão, não é isso que Jesus fala? Vamos até ler, Mateus 7, do versículo 7 ao 12, ele diz assim, no versículo 7, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede recebe, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas que lhe pedem. Agora, veja o que diz o versículo 12. Ele diz assim, façam aos outros
E tem algumas traduções que diz o portanto. Quer dizer, tudo aquilo que está em cima, portanto, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei e os profetas, a lei de Moisés e os profetas. Vocês entenderam como Jesus fecha esse versículo? Ele diz assim: peçam, mas peçam como se vocês pedissem para os outros. Peçam o que vocês gostariam que acontecessem aos outros para vocês. E outros exemplos que ele dá, a gente vê aqui alguma coisa mais do que alimento e guarda, que ele diz o seguinte: algum de vocês que é pai, será que dará pedra ao filho que pede pão? Você vai deixar um filho morrendo de fome? Claro que não. E depois ele diz: você dará uma cobra quando ele pede um peixe? Ele não está falando aqui de coisas, ele está falando de situações que nos mantêm vivos, nos mantêm fortes, nos mantêm saudáveis. Vocês percebem como a palavra não é incoerente? Porque tem muita gente que lê esse discurso de Jesus no Sermão do Monte e depois lê o que Tiago está escrevendo e diz assim: há uma incoerência na Bíblia. Porque Jesus diz que a gente pode pedir, bater e vem o que a gente quer. E Tiago diz que a gente não recebe que pede mal. Cuidado, Jesus não está dizendo que você pode pedir qualquer coisa. Ele está dizendo que você deve pedir o que você pediria para os outros. Aí você pede para você. Mas primeiro peça para os outros. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Então orem pelos outros o que vocês querem que aconteçam com vocês. Porque Deus ouvirá a tua oração. Há uma diferença muito grande, querido, no entendimento que a gente tem que ter da palavra. Há um entendimento diferente. E aproveitando que esse versículo falou da lei de Moisés, na tradução que eu peguei, vamos pensar um pouquinho em Moisés. Vocês conhecem a história dele? 40 anos, príncipe do Egito, formado para ser rei, ou pelo menos para ser o segundo de Faraó. E aí acontece a situação, ele descobre que ele é hebreu, ele descobre que o povo dele, ele veio do povo que era escravo, ele se revolta, mata um egípcio, por isso ele é condenado, ele foge, fica 40 anos pastoreando cabra. Fica imaginando, 40 anos só ouvindo bé, bé, toda noite. Por isso que a palavra diz que ele até desaprendeu de falar. Quando Deus vira para ele e fala: você vai falar com o faraó? Ele fala: eu não consigo mais. Esqueci até o egípcio. É tanto tempo ouvindo as cabrinhas aqui que eu não consigo mais falar. Agora tem uma coisa importante. Quando ele encontra Deus, está lá em Êxodo 3, que ele entra na presença de Deus, uma sarça ardente que não está se queimando. E ele vira para Deus e diz assim: Deus, eu vou chegar lá. E eles vão me perguntar: que Deus? Qual é o seu nome? A gente tem mania de querer conhecer nome, querer conhecer as situações. O que Deus responde para Moisés? Vocês lembram? Quando ele pergunta: Deus, como eu te apresento para o povo? O que Deus responde? Você vai dizer para eles que eu sou. Eu sou. Só isso, Moisés, você não precisa dizer mais nada. Queridos, muitas vezes a gente esquece que Deus é. Quando ele diz eu sou, sabe o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: eu sou aquele que te dá provisões. Eu sou aquele que te salva dos momentos de aperto. Eu sou aquele que te cura quando você precisa. Eu sou o que te dá sabedoria nas situações que a tua sabedoria não vale mais. Eu sou aquele que te santifica, aquele que te traz na presença do Senhor, aquele que te ensina a palavra da verdade. Eu sou a sua vitória. Ele é. E Ele faz porque Ele se agrada de fazer, mas Ele é. Queridos, quando nós somos orgulhosos, sabe o que acontece? A gente não vê mais isso, a gente não vê que Deus é, e passa a imaginar que Ele tem que fazer. Senhor, eu estou no meio da situação, o Senhor não vai fazer nada, não. E esquece que Ele é. Há uma diferença muito grande, queridos, quando nós nos relacionamos com aquele que é, do que com aquele que faz. E a gente precisa se relacionar com aquele que é, entendendo que Ele é o nosso eu sou. E se nós estamos com Ele, não há nada que seja impossível para nós. Mas há situações que Ele não quer que a gente faça. Há uma diferença muito grande. E nós não podemos orgulhosamente ficar
ficar olhando só para nós e ficarmos com o mimimi das situações. Jesus, quando está no Sermão do Monte ainda, ele diz lá em Mateus 5:3, ele diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, Jesus fala novamente de humildade aqui. Humilde de espírito são aqueles que não põem a esperança deles, não põem a confiança deles neles mesmos, nem nas coisas materiais, mas que confiam em Deus. Esses são os humildes de espírito. Eu não confio no que eu tenho, eu não confio no que eu conheço, eu não confio em quem eu sou, mas eu confio no Deus que está em mim. E nas situações que eu vou enfrentar, eu busco dele a sabedoria para enfrentar essas situações. Isso é ser humilde de espírito, é entender que Deus é Senhor das nossas vidas. E Jesus continua, porque quem age assim, quem entende esse mecanismo do reino, ele recebe o reino de Deus. E aqui tem uma coisa interessante, que quando eu estava estudando e lendo essa palavra, a palavra grega usada para reino aqui é basileia. E essa palavra grega tem dois sentidos. Um é um sentido literal. Basileia significa um território governado por um rei. Isso é o sentido literal dessa palavra. Então, se nós olharmos aqui, ok, porque deles é o reino dos céus, é o reino dirigido por Deus. Porém, basileia tem um outro sentido. Basileia pode significar que é uma autoridade concedida dentro de um contexto para que nós possamos agir. Sabe o que isso significa? Que é esse o contexto que Jesus está dizendo. Que se nós formos humildes de espírito, o reino de Deus, o poder do reino, o poder de agir em nome do reino, está sobre nós aonde? Aqui nessa terra. Por isso que o Espírito Santo é sobre nós. Por isso que o poder e a unção do Espírito é sobre nós. Por isso que nós temos que entender o que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, queridos. É isso que a palavra de Jesus está dizendo. Provérbios 22:4 diz o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Sabe o que essa palavra diz? Que se nós formos humildes em reconhecer que Deus é o Senhor e tivermos temor a Ele, entenda, temor não é ter medo, temor é ter uma reverência clara, um entendimento claro pelo que significa a presença de Deus, por quem Ele é. Isso é temor. Quando eu entendo que Ele é o eu sou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, quando eu entendo isso e tenho respeito, tenho reverência por isso, eu estou tendo temor à presença de Deus. Não é medo. Temor é uma diferença muito grande. Quando eu tenho temor e humildade na presença dele, ele diz o seguinte: que riquezas, honra e vida vêm sobre as nossas vidas. Queridos, é o que está na palavra. E a palavra é verdadeira e é eficaz. Essa palavra que dirige as nossas vidas, nós temos que entendê-la. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor conseguem experimentar esse nível de vida. Nós precisamos entender, Deus está no comando de todas as situações, Ele é o Senhor, a sabedoria vem dEle, é um presente, é uma dádiva do Senhor, nós usamos essa sabedoria que vem dEle. E queridos, não é demérito nenhum nas situações irmos à presença dEle, muito pelo contrário, Ele se agrada disso, Ele se agrada que a gente ore, Ele se agrada que a gente busque, Ele se agrada que a gente converse com Ele e peça a direção do que está acontecendo. Jesus ensina isso muito claramente lá em Lucas 18. Lucas 18 fala, uma das partes de Lucas 18 fala daquele fariseu e do publicano que estão orando no templo, vocês conhecem. E em Lucas 18:14 diz assim: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês lembram disso? Que o fariseu chega lá e fala assim: eu sou bom, eu sou fariseu, eu conheço tua palavra, eu tenho relacionamento, eu entro no templo,
eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não sou que nem esse daí, ó, que é um publicano. Detalhe, o fariseu estava em pé, batendo no peito. Olha, eu sou bom, eu sou não sei o quê. E o publicano de joelho. A palavra diz que ele chorava tanto que ele não conseguia levantar os olhos, dizendo: eu sou um pecador, eu não mereço tua graça, eu não mereço teu perdão. Eu só estou aqui para dizer que eu sou realmente um pecador e que eu preciso da tua presença. E Jesus diz: esse publicano desceu do templo justificado. Querido, justificado é perdoado, é reconciliado com Deus, é perdoado por Ele, é estar na presença dEle. É isso que nós precisamos. E Jesus diz: aquele que se exalta, em um determinado momento esse vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha na minha presença, em um determinado tempo ele será exaltado. Nós precisamos entender isso. Quando nós colocamos todas as nossas fichas na nossa sabedoria, a nossa sabedoria oculta a humildade que nós devemos ter perante Deus. O fariseu se achava o mais humilde dos homens. Tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós devemos entender como conduzir a nossa vida, como conduzir em sinceridade e humildade, entendendo que é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Nós não merecemos nada, merecemos absolutamente nada, mas é pela graça dEle que nós podemos estar aqui, que podemos ter aquilo que Ele permite que a gente tenha, querido. Vem de Deus isso. Quero convidar vocês hoje a refletirem. A palavra hoje foi curta porque nós temos ceia daqui a pouquinho. Eu quero convidar vocês a refletirem sobre como vocês têm usado a sua sabedoria. Vocês vão à presença de Deus, você se anula nos tempos de tribulação, dizendo: Deus, eu sou incapaz de resolver, me ajude. Agora você espera chegar que nem esses marinheiros, você espera até o último momento. Quando você perde toda a segurança, você perde toda a tua base, você perde tudo e fica com medo tremendo da situação. Ou você entende que é muito melhor ir na presença de Deus logo no início, que nem Davi. Deus, amanhã eu vou enfrentar um leão. Mas o Senhor fez Davi matar os leões com a mão. O Senhor fez com que ele não tivesse medo do leão. Então eu coloco essa situação nas suas mãos. A minha sabedoria não vai me ajudar a resolver isso, mas a sabedoria que vem do Senhor, usando a experiência e as armas que o Senhor já me deu, vão me dar palavras, vão me dar ações, vão me dar pensamentos que vão resolver essa situação. Por isso eu conto com o Senhor amanhã. E deita e dorme. O problema é que tem muita gente que faz essa oração, deita e não dorme. Não consegue, fica se remoendo na cama, mas e amanhã, mas e amanhã, mas e amanhã? O amanhã você já colocou na mão de Deus. Deita e dorme. Por que deitar e dormir? Porque a palavra diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Se eu já orei, já coloquei na mão dele, aonde vem a estratégia? No meu descanso, no meu sono. Aí Deus vai usar. Nós precisamos entender a palavra, queridos, ou nós confiamos nessa palavra ou nós não confiamos. Não adianta ficar em cima do muro. Eu tenho certeza que essa palavra é viva, é eficaz, é verdadeira. Ou eu vou continuar em cima do muro. Vou orar e vou ficar a noite inteira de insônia pensando o que eu vou fazer amanhã. Você não vai fazer nada, você já colocou na mão de Deus, ou você acredita nisso ou você não acredita. É essa a diferença. Nós temos que lembrar que Deus quer comunhão conosco. Comunhão. Ele quer estar conosco. Ele quer a entrega nossa, para que a gente confie nele. E não é em todos os problemas complexos. Deus quer que a gente, nos mínimos detalhes, vá à presença dele. Senhor, você comigo no dia de hoje. Cuida da minha agenda. Eu estou com um problema de agenda, Senhor. Me marcaram 2 reuniões simultâneas importantes. E as duas para mim são importantes. E eu não consigo desmarcar, porque vai ser mal para mim desmarcar essas reuniões. Me ajuda, Senhor. Sabe o que acontece, queridos, quando você faz uma oração sincera dessa? Deus resolve toda a tua agenda.
Você é capaz de, em um momento, receber a ligação de um dos clientes e falar: olha, deu um problema, não posso te atender naquele horário. Você pode chegar 1h30 mais cedo? Glória a Deus, claro que eu posso. Aliás, era o que eu queria. Claro que eu posso. Isso é Deus agindo. Deus quer que a gente entregue as coisas na mão dele. Ele quer que a gente confie, que a gente entenda que Ele é Pai, e que Ele, como Pai, quer o melhor para os seus filhos. Amém? Amém. Vamos orar, queridos?